Começamos Conjuntura aqui pela TV Mar, canais 52 e 552 da NET. Hoje vamos conversar com Fernando Sérgio Lira, ele que é prefeito de Maragogi, é também vice-presidente da Associação dos Municípios Alagoanos. Vamos conversar ainda com Eutímio Brandão Júnior, vice-presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, seção de Alagoas da Abrazel. A gente volta já. O que vale mais do que uma vida? O que vale mais do que a angústia de ter um familiar entubado na UTI? O que vale mais do que o sofrimento de um filho que não pôde se despedir do pai? A única prioridade da Covid-19 é matar. E a sua, qual é? Respeite a vida. Governo de Alagoas. A região que atrai turistas de todo o Brasil agora vai ficar mais perto do mundo inteiro. Começaram as obras do Aeroporto Costa dos Corais, em Maragogi. Uma estrutura moderna que chega para impulsionar a atividade que mais cresce no estado. Aeroporto Costa dos Corais, a nova porta de entrada do turismo em Alagoas. A gente conversa daqui a pouco, ainda nesta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, com Eutímio Brandão Júnior, ele que é vice-presidente da Abrazel aqui no estado. Vai nos falar sobre o impacto das medidas de governo com relação aos setores de bares e restaurantes em Alagoas. Agora a gente conversa com o prefeito de Maragogi, Fernando Sérgio Lira, que é também vice-presidente da Associação dos Municípios Alagoanos. O assunto é o mesmo, a pandemia. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu gostaria de saber inicialmente a posição, primeiramente da AMA, que está representando aqui, com relação a esse novo decreto do governador, restringindo muita coisa da área econômica por conta da pandemia do coronavírus. Bom dia. Flávio, o governador teve uma reunião ontem com setores institucionais, secretário de Saúde, de Segurança, e também com o presidente da AMA, Hugo Vanderlei, no sentido de ele que havia publicado um decreto, fazia 3 dias, né, de modificar o decreto, tornando então, pela problemática da pandemia, pela abrangência dela, pelo alto nível de infectividade e porque as UTIs estão em torno de 80% no estado de Alagoas, lotadas, está se formando fila, não se consegue vagas, endurecer essas medidas restritivas para o Agreste Sertão com o vermelho e para o litoral norte, zona da mata, litoral sul e a região metropolitana com a fase amarela. De modo que demonstra a preocupação de todos com relação a essa questão da pandemia, que o povo aqui para nós, infelizmente, eles é uma falta de consciência coletiva muito grande, né? Não estão nem aí. O povo, aliás, não está nem aí. Bares e restaurantes. Nós já havíamos feito isso em Maragogi. Já estávamos nessa fase, entre laranja e amarelo. Evidentemente que a gente precisa guardar os pequenos nuances das regiões e dos municípios. Mas, no geral, a tendência da AMA, que se fez presente, é seguir o decreto do governador. No caso de Maragogi, quais são as restrições que estão colocadas lá? Hoje, o decreto vigente nosso, a gente vai remodelar esse decreto para publicá-lo amanhã, é de que, após essa conversa com o governador, que eu serei recebido tão logo encerre essa entrevista,
do passado é os 50% em todas as áreas. Restaurante, bares e o funcionamento até as 8 horas da noite, com restrição e fluxo de feiras só para o sábado e com o impedimento da entrada de ônibus de excursionistas. Também o transporte complementar local só trabalha com 50% da sua capacidade, no sentido da gente coibir, não é? Você sabe que estamos aqui sem máscara porque é mais audível para que os nossos telespectadores. E a recomendação que nós recebemos de infectologista... Não, só somos dois, né? Com essa distância, pode. Até porque a máscara impede que a gente converse com mais tranquilidade. E os hotéis se comprometeram em também absolver os seus clientes em torno de 75%. Essa fase é uma fase que, se você notou, ela atingiu o Brasil quase que por inteiro. Diferente da primeira fase, que teve ruim em São Paulo, depois Rio de Janeiro, depois Manaus, depois Ceará, etc. Essa foi de A a Z, né? Temos pouquíssimas situações amarelas no Brasil. Alagoas já é vermelho. E é evidente que a infectividade, o nível cresceu muito e a gente não estava preparado, ou não sabíamos disso, ou não houve um planejamento para que nós tivéssemos vagas em UTIs e instituições de enfermarias para todos. Essa é a grande verdade. Nós estamos colapsando. E isso é muito grave, porque as pessoas que falam que a gente deve manter essas portas da economia aberta, tá certo? Eu dizia a você há pouco, né? Vai morrer muita gente e morto não rende nem produz, está morto. Então, a situação é grave, é preciso que a sociedade tome conhecimento dessa gravidade, né? E que pratique em todos os níveis a obediência a esse decreto. É óbvio que a gente vai reformular alguma coisa, porque eu, por exemplo, estou abrindo dia 25, 26, em conjunto com a discussão do gabinete de crise que temos lá em Maragogi, que está na sua 57ª reunião, mais o secretário de Educação, o sistema híbrido de educação, se melhorar a curva para o 5º e o 9º ano, com a metade da turma e com a metade do tempo dado para essa turma. Prefeito, Maragogi é o segundo destino turístico de Alagoas, né? Um destino até que alcançou repercussão até internacional. Eu pergunto como é a atenção que se dispensa ao turista. Eu digo, demonstra essa preocupação, porque a gente observa que aqui por Maceió, por exemplo, o turista está pouco ligando. Para ele entrar no hotel e sair do hotel, ele usa máscara. Saiu dali, dificilmente se encontra um turista de máscara. E isso repercute porque eles podem trazer, o turista pode trazer a doença para cá. Maragogi padece de uma situação inusitada. Ela é uma fronteira seca com o estado de Pernambuco, recebe, como você bem disse, muitos turistas. Os turistas infectam as pessoas nativas da comunidade, que também são infectados por essas mesmas pessoas. E sobra a questão da fiscalização. Primeiro, nós não podemos mais ampliar a folha. É um decreto do presidente da República e do ministro da Economia. Não tem como. Eu não posso criar novos cargos. Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Segundo, é caro você fazer uma fiscalização em 22,5 km de praia com 5, 6 distritos. Tá certo? Terceiro, tem gente que nem dá bola para fiscalização. A pessoa chega lá, reprime, recomenda que use máscara, o distanciamento social, o uso de álcool gel, e eles não estão nem aí. Então, é a questão da consciência coletiva. Cabe à Prefeitura e ao Estado tão somente combater de forma eficaz e dura, determinada, aglomerações. Não existe outra maneira que não seja essa, porque se a gente for multar quem não usa máscara, certo? E essas multas sejam recolhidas para o Tesouro do Estado ou da Prefeitura, só isso daí dá para a gente se manter até o meio do ano, da quantidade de gente que não usa máscara. Prefeito, você falou agora há pouco sobre a questão da educação. E há cerca de uns 20 dias atrás, eu acompanhei uma declaração da sua parte preocupado com a vacinação dos professores da rede pública. Conseguiu alguma coisa nesse sentido? Olha, nós, primeiro, a gente encampou essa luta já de início. E parece que obtivemos sucesso, haja vista que o TSF e as recomendações já são agora
e muito bem-vindas de passar da fase 4 para a fase 2, que é a próxima fase depois que acabar essa questão das altas comorbidades e dos idosos. É evidente que a gente vai sim vacinar as professoras, mas neste momento, para abrir só o 5º e o 9º ano, se houver essa possibilidade, conforme a recomendação da curva, as professoras que darão essas aulas para o 5º e o 9º ano já estão estabelecidas, foram as que tiveram Covid. Então, elas estão imunizadas. As pessoas restantes dos outros alunos trabalharão em EAD, no ensino à distância, das que não tiveram ou tiveram com mais de 6 meses. Tá certo? Porque você sabe que o vírus reinfecta. E a gente acredita muito que essa formulação, tá, com 6 ônibus, se eu não me engano, que já tiveram também Covid, e com a metade da sua capacidade, né, com assentos vagos, pode ser que seja um alento, porque o 5º e o 9º ano conta para o INDEB, que é o Índice de Desenvolvimento Educacional. E a gente não pode se reportar ao ano passado, assim como o governo parece querer, de repetir, porque a gente está avançando, está crescendo. E pode ser um alento, uma esperança, que com as vacinas dadas na rede municipal pública e na privada, nós voltemos com segurança e tiremos as crianças de casa, porque, Flávio, já não se aguenta mais. Nem as crianças aguentam ficarem confinadas, nem os pais elas. A gente está tendo muita reclamação de abuso, de bullying, de violência, inclusive sexual. E a gente precisa, trabalhamos com psicólogas que têm nos alertado, precisa, uma hora, retornar e voltar às aulas com segurança. E quais são as precauções em relação aos alunos? Porque eles são transmissores. E não podem ser vacinados. Contaminados. Não podem. 18 anos para baixo, a gente não tem ainda estudos. Qual é o tratamento que vocês dispensam a eles? Qual é a diferença deles ficarem em casa, na rua ou na escola? Com a metade do tempo de aula, que 50 minutos você dá em meia hora, eles vão passar 2 horas na escola, com alimentação diferenciada isolada em saquinhos individuais, porque não há mais possibilidade, né, de se fazer a manipulação da mistura da merenda, correto? Com inibição das práticas esportivas, tá? E acho que não existe muita diferença. Talvez eles estejam até mais seguros, se tiver a vacinação, claro, na escola do que em casa. E como é que está a estrutura na área de saúde lá em Maragogi? Olha, nós mantivemos um ambulatório de atenção ao Covid permanente, de 7 às 19, todos os dias, sem exceção, porque atendemos nativos e turistas. À noite a UPA atende e nós recomendamos o encaminhamento ou para Maceió, conforme a gravidade do caso, ou para o Hospital Regional do Norte, que é um bom hospital, que tem dado conta do recado, né, que a gente aqui quer enfaticamente parabenizar o governo do estado nesse sentido, e já se encontra lotado. A UTI de lá já não recebe mais, porque ele já é um hospital hoje colapsado se a gente não aumentar as vagas de UTI. Mas a gente trabalha nesse sentido. Não há possibilidade mais de abrir, já que não tem mais incentivo das verbas do Covid, um hospital de campanha. E como é que fica a situação em relação ao cotidiano, ao dia a dia em relação ao Covid? Vocês fazem, por exemplo, tratamento precoce? Olha, tratamento precoce para virose é uma coisa meio complicada, né? Os trabalhos mostram que o Anita, por exemplo, alguns medicamentos, né, se dado muito no início, poderiam inibir a replicação viral, que é o caso que se fala muito da ivermectina, não é? Isso. Como profilática. A gente aí tem dúvidas hoje a respeito, já usamos muito. Já existia até um kit Maragogi, que a gente dava esses medicamentos, né? Virose é virose. A gente, a partir do momento que você tenha desconforto respiratório, né, que você tenha sintomas mais que revelam piora, aí a gente faz uso de corticosteroides, fazemos o uso do Clexane subcutâneo, tá certo? Que é um antitrombótico, e também de antibiótico. A antibiótico-terapia parece ter sucesso dessa fase em diante. Ou então usamos drogas como o tocilizumab, que são drogas muito de ponta, de trabalho de fruto de engenharia genética, com relação já à terceira fase do vírus. Então, é meio contraditório a gente estar falando de tratamento precoce de uma virose. Você mesmo sabe que toda vez que você adoece, tem sintomas gripais, os médicos devem dizer, olha, isso é uma virose, você vai tratar sintomático.
Não é diferente do caso do coronavírus, né? Nem deve ser. A gente só se esforça com relação à questão da replicação dele. Acreditamos nisso ainda, né? Não existe fundamentos, mas não há uma garantia de que ele não evolua desse tratamento precoce. O que eu ouço falar muito de tratamento precoce, pessoalmente hoje eu não acredito tanto. E faltou eu explicar, e estou explicando agora, que o senhor é médico. Sim, eu sou prefeito e médico. Exatamente. Que é uma razão de duplo sofrimento diante dessa pandemia, não é? Eu digo que eu sou duas almas e um corpo, que eu não posso conduzir essa situação pandêmica em Maragogi dissociando a medicina da gestão. É uma coisa, você pensa que ajuda, mas isso é até mais complexo. É um sofrimento grande, mas parece que sou o único médico dos prefeitos do estado de Alagoas, se eu não me engano. E por isso que o presidente Hugo me indicou como presidente da Comissão de Saúde da AMA. E a gente aí está todo dia, se tiver espaço, falando na mídia e alertando para a questão crucial, para a questão dramática, quase desesperadora, que é a nossa visão pessoal que temos do Covid. Prefeito, a pandemia está completando um ano aqui no Brasil. Qual o efeito para Maragogi no que diz respeito ao turismo? Eu digo isso porque o turismo é a principal atividade lá de Maragogi. Maragogi hoje vive disso, são os cargos que melhor absorvem as pessoas da comunidade, não é? São os cargos mais diferenciados. Uma rede hoteleira que suplanta os 4.000 leitos, não deixa de ser afetado, óbvio que não deixa, né? E lá é uma cadeia, é muito linkado com aquaviário, com passeio de bugres, com hotéis, bares e restaurantes, com receptivos. Quer dizer, essa cadeia, ela se ofendeu muito esse ano. Tanto eles como nós, perdemos muitos recursos. E é evidente que eu, por exemplo, hoje dizia para um representante da rede hoteleira, a gente maximizou em 75% a recepção nos hotéis e nas pousadas, com restrição aos hostels que tenham espaços compartilhados, de que eu não vou inibir a pessoa que quer vir para cá. Ela vai ser bem recebida, a gente vai aplicar os protocolos sanitários e isso, de certa maneira, gira a economia. Não estamos, assim, na UTI na economia, não é? Estamos, sim, preocupados muito com a evolução dessa segunda onda, mas temos recebido os nossos turistas, temos tratado eles com essa visão que você tem de uso de máscara, de distanciamento social, de uso de álcool gel e combatendo a aglomeração. Acredito que esse esforço pessoal da gente como Convention Bureau terá sucesso. Como somos pequenos, como somos menores, não temos o tamanho de capitais, né, de metrópoles, então está dando para administrar por enquanto ainda essa situação. O ruim, e é necessário, são os bares e restaurantes. Sou sabedor que você vai entrevistar há pouco um vice-presidente da Abrazel. Da Abrazel, que aliás fez um documento para mim que eu fiquei de avaliar no novo decreto, mas não tem mais como, porque esse é um dos segmentos que nós faremos com relação ao governador. Apenas eu deixo um registro para essa classe, que é a classe dos músicos. Eles têm sido muito afetados. As portas têm se fechado de todo jeito. Quem não tem um segundo emprego, quem não tem um segundo trabalho, tem o que fazer. E nós não temos poucos lá em Maragogi. Então, a gente vai recomendar, dentro de protocolos rígidos, que eles possam, nos hotéis, possam se apresentar em hotéis, com um limite de no máximo 2 pessoas, tipo voz e violão e o percussionista, né, para que ele não feche, porque não há diferença entre a música ambiente, tá certo, e uma voz e violão. Não há diferença, né? Essa é a grande verdade. Mas desemprego se eu ouvir só o som ambiente. Então, nós estamos muito sensíveis à causa dos músicos nesse sentido, por enquanto, porque depende dessa curva, de como é que vai funcionar a pandemia da agora para frente. Prefeito, agora uma pergunta que não tem nada a ver com pandemia. É sobre a preocupação da AMA, foi manifestada semana passada, quando o presidente da AMA, o Vanderlei, foi informado de que foi determinada a suspensão dos carros-pipa, ou seja, acabando o fornecimento de água potável para as comunidades do Sertão e do Agreste aqui de Alagoas. Qual é a posição da AMA quanto a isso?
Olha, a AMA se mostrou muito preocupada, né? O Hugo, que conduz isso, que é de uma cidade do sertão, de um município do sertão, até há pouco comentava que isso pode levar a um completo colapso, né? Um caos total. O governo tem cortado de maneira segmentar, né? Como foi o caso agora do ministro da Cidadania, recursos para os municípios bancarem assistência social. A gente está querendo mais recursos, o governo está tirando mais recursos. Nós estamos querendo receber mais, ele está cortando, vem menos. E eu não sei se por conta da engenharia de se novamente dar os auxílios emergenciais da ordem de R$250 por 2 meses, que eu não sei em que é que isso vai alterar tanto, né? Se fosse para sempre, né? Tudo bem, mas não sei se isso vai modificar alguma coisa com relação à questão da pobreza. Encerrar carro-pipa de água potável em regiões carentes é muito grave. Prefeito, para encerrar, o que é que está como prioridade, está sendo colocado como prioridade na pauta municipalista, em nível de Brasil? Hoje, salvar vidas. Não tem outro caminho. Temos discutido a aquisição de vacinas através de consórcio, não é? Através da iniciativa privada. Hoje é salvar vidas. O tema dos prefeitos hoje é esse, concentrar em salvar vidas. De que maneira? Adquirindo as vacinas, segmentando esse uso de vacinas, tá certo? Dizia um tio meu que essa situação aí, esse tipo de situação, não pode, tem que girar na órbita do nem tanto, nem tão pouco. É evidente que a gente precisa também deixar o respiro da economia para que não haja a falência total. É preciso que se respire, a gente tem que encontrar uma maneira de fazer isso. E a principal luta vamos dizer, do foco do segundo mais importante tópico é a recuperação do Pacto Federativo, através da reforma tributária, que, aliás, está em pauta na Câmara. Acredita que sai dessa vez? Não é possível, né? Eu já tinha cabelos ainda pretos quando a gente falava de reforma tributária, na época do Mussademi, tanto tempo atrás, e a gente nunca viu nem rastro. Agora parece que a discussão é mais séria. Também é preciso que o governo entenda que o governo é um concentrador de riqueza, tá certo? É o maior bolo do governo federal. É preciso que ele entenda que as coisas acontecem no município, não acontecem em Brasília. É preciso que se rateie isso entre os estados e municípios para que eles possam cumprir a sua função social. Tá ok. Nosso muito obrigado ao prefeito de Maragogi, Fernando Sérgio Lira, que é também vice-presidente da AMA, pela sua participação aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando com Eutímio Brandão Júnior, vice-presidente da Abrazel, e também com Júlia Nunes, que é presidente da AME. Ela é psicóloga e presidente da AME, uma entidade que há cerca de 2 anos foi criada para cuidar, para evitar, melhor explicando, da violência doméstica. Até já.